Coreia do Norte, o país asiático que é uma das ditaduras mais isoladas e controversas do mundo, sendo notória por seus constantes testes nucleares, as violações de direitos humanos e também é popularmente conhecida como a versão comunista da Coreia do Sul. Além disso, os norte-coreanos têm como praticamente único aliado a superpotência vizinha China, que faz vista grossa para os excessos cometidos pelo regime, não apenas pela necessidade de estabelecer aliados, principalmente nas suas fronteiras, mas também porque os norte-coreanos são cruciais para os chineses. E quando falamos da Coreia do Norte atualmente, muitos não imaginariam que no início da década de 60, a nação era mais rica do que a Coreia do Sul, principalmente pelo apoio e exportações para seus aliados na época, sendo eles a União Soviética e a China. No entanto, esses anos ficaram para trás, e agora o país é extremamente dependente da China, sendo responsável por 90% do comércio com a Coreia do Norte. E nesse vídeo, vamos entender por que a China também é extremamente dependente da Coreia do Norte, mesmo discordando de algumas atitudes do vizinho. Para entender a relação entre a China e a Coreia do Norte atualmente, precisamos primeiro olhar para a situação da Península Coreana após a Segunda Guerra Mundial. Naquele momento, com a derrota do Japão na Segunda Guerra, os japoneses foram forçados a ceder o controle da Coreia para os aliados em 1945, encerrando o domínio da região por 35 anos por parte dos japoneses. E assim, a União Soviética e os Estados Unidos concordaram em separar o território da Coreia em duas partes, sendo dividida entre a Coreia do Norte, que instalaria um regime comunista, e a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos capitalista. Com isso, a União Soviética escolheu Kim Il-sung, um guerrilheiro e notório comunista, para ser o primeiro líder da Coreia do Norte. A ideia de Kim era unificar a Península Coreana sob o regime comunista, algo que motivou a Guerra da Coreia posteriormente na década de 50. No entanto, em 1949, com a Revolução Chinesa e a ascensão ao poder do comunista Mao Tse-tung, a China iniciou a relação diplomática com a Coreia do Norte, sendo um dos principais apoiadores da guerra e mantendo uma relação próxima com os norte-coreanos. Desde então, as Coreias tomaram caminhos muito diferentes, pois por mais que hoje seja absurdo comparar as duas Coreias, até a década de 70 ambas tinham riquezas parecidas, com a Coreia do Norte estando frequentemente à frente em termos de renda per capita, além de seu foco na indústria pesada no fim da Guerra da Coreia em 1953. Que ajudou o país a conseguir um crescimento com as exportações para a União Soviética e a China, além dos subsídios desses dois países para manter o regime comunista. Entretanto, enquanto a Coreia do Sul se desenvolveu e se tornou um dos principais produtores industriais do mundo, com empresas como Samsung, LG e Hyundai atingindo patamares internacionais, a Coreia do Norte ficou para trás, entrando em uma estagnação a partir da década de 80, que se intensificou muito na década de 90 com o colapso da União Soviética, a abertura internacional da Rússia e da China, além do fim dos subsídios para a Coreia do Norte. E esses fatores, somados à falta de recursos para a atividade agrícola e um conjunto de desastres naturais, atingiram fortemente a agricultura e causaram a grande fome norte-coreana, com estimativas indicando a morte de mais de 3,5 milhões de pessoas. Logo, para um país com pouquíssimos aliados, alvo de sanções internacionais, indústrias defasadas e com pouca tecnologia, a sua economia entrou em um declínio que nunca mais se recuperaria. Para se ter uma ideia, atualmente o PIB per capita sul-coreano é cerca de 32 vezes maior do que o da Coreia do Norte. E esse fato não ocorre pela ausência de riquezas na Coreia do Norte, pois na realidade, o Norte possui a maior parte de recursos naturais da Península Coreana, com estimativas indicando que os recursos podem chegar até 10 trilhões de dólares, o que seria cerca de 20 vezes o disponível na Coreia do Sul. Contudo, devido à falta de uma infraestrutura adequada, tecnologia e investimento, as explorações de seus recursos continuam muito insuficientes, salvo algumas exportações de ferro, aço e alguns minérios, mas notoriamente o carvão mineral, com a China recebendo quase 100% dessas exportações. E atualmente, não é um exagero dizer que a China sustenta sozinho o regime norte-coreano, pois apesar da ausência de informações oficiais, há uma certeza de que a China é seu principal parceiro comercial. Em 2019, antes do fechamento das fronteiras norte-coreanas com a pandemia,
foi estimado que 90% de seu comércio é realizado com a China. Mas esses dados devem ser tomados com cautela, pois excluem o comércio de serviços, atividades ilícitas na fronteira e ajuda não declarada. E esse fato não pode ser subestimado, já que uma parte significativa da receita norte-coreana vem de negócios ilícitos como falsificação de dólares, o envio de seus cidadãos para trabalhar na China e na Rússia, além de ataques cibernéticos que representam cerca de 7% do PIB da nação, como o caso dos hackers que quase conseguiram roubar $1 milhão de um banco em Bangladesh no ano de 2016. Além disso, há uma forte presença de mercado negro para a troca de produtos, principalmente para o povo, pois enquanto a elite norte-coreana tem privilégios, boa parte da população é dependente do forte racionamento de produtos. Ou seja, o governo decide o quanto que a população come, o quanto que consomem e onde moram. A decisão chinesa de manter relações com a Coreia do Norte tende a manter o regime norte-coreano estável, pois por mais que não possa ajudar a desenvolver o país, provavelmente garantirá o suficiente para evitar um grande surto de fome como na década de 90, além das autoridades leais com as recompensas do partido. Com isso, surge a pergunta do porquê a China financia o regime norte-coreano. Com a ascensão chinesa como uma grande superpotência global, é fundamental assegurar aliados e expandir a sua influência sobre nações, enquanto enfraquece a rede de alianças dos Estados Unidos. Assim como a União Soviética financiava a Coreia do Norte, a China faz o mesmo, pois sabe que independentemente de uma possível aproximação entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, provavelmente nunca o regime norte-coreano irá manter boas relações com os americanos. E agora, com uma nova Guerra Fria entre as duas maiores potências mundiais, é essencial para a China manter a Coreia do Norte sob controle, para poder focar em outras questões geopolíticas. Um exemplo disso é o fracasso da cúpula de Hanoi em 2019, quando o ex-presidente americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un concordaram em se encontrar, mas não chegaram a um acordo sobre o fim das sanções sobre a Coreia do Norte e uma possível desnuclearização do país. Além disso, a principal preocupação estratégica da China é manter a península fora das mãos dos Estados Unidos, e a constante posição dura americana em relação à Coreia do Norte já está causando divisões dentro da política da Coreia do Sul. Pois enquanto algumas correntes políticas concordam com a posição de seu principal aliado, outros acreditam que os Estados Unidos estão usando a Coreia do Sul apenas para competir com a China e não resolver a questão na Península Coreana com um diálogo mais pacífico para levar a uma paz duradoura na região. E esse atrito pode acabar beneficiando a China no longo prazo, principalmente se ocorrer um desgaste nas relações dos sul-coreanos com os Estados Unidos. Porém, é válido citar que, apesar de apoiar economicamente a Coreia do Norte, a China desaprova a nuclearização do país, pois os norte-coreanos frequentemente testam mísseis balísticos intercontinentais, algo que atrai a atenção desnecessária e justifica uma maior presença militar dos Estados Unidos na região. Tanto que em 2017, os diplomatas chineses não apenas apoiaram as sanções americanas à Coreia do Norte na ONU, mas também pressionaram a Rússia para votar a favor. Todavia, mesmo com a rebeldia do vizinho, para a China é interessante que as Coreias se mantenham divididas, pois em uma eventual reunificação, naturalmente o Sul iria dominar toda a Península Coreana. Ou seja, os Estados Unidos iriam aumentar sua influência na região e possivelmente aumentaria a quantidade de tropas americanas na fronteira chinesa. É importante citar que a fronteira entre a Coreia do Norte e a China possui um grande valor estratégico para os chineses, pois o Império Japonês invadiu a China por 2 vezes através dessa fronteira, como na Primeira Guerra Sino-Japonesa no fim do século XIX e posteriormente na invasão da Manchúria em 1931. Devido a esses fatos, a China sabe que mais vale um vizinho rebelde aliado do que um possível inimigo controlando as suas fronteiras, e, portanto, mesmo que não tenha influência suficiente para convencer a Coreia do Norte a abandonar as armas nucleares, prefere garantir a estabilidade do regime norte-coreano. Além disso, a questão de Taiwan também desempenha um papel importante, pois na época que eclodiu a Guerra da Coreia em 1950, o governo chinês, liderado por Mao Tse-tung, estava se preparando para invadir Taiwan. Porém, com o início do conflito na Península Coreana, Mao teve que desistir da ofensiva em Taiwan e concentrar-se em ajudar a Coreia do Norte no conflito. Atualmente, com as tensões entre a China e Taiwan,
os chineses preferem manter a paz na questão das Coreias, para poder focar em conquistar novos aliados e resolver a questão com Taiwan. Outro ponto relevante é que os frequentes testes de mísseis norte-coreanos fazem o Japão e a Coreia do Sul redobrarem a atenção com o país, ao invés de apoiar os Estados Unidos em uma possível missão para defender Taiwan. E com a ascensão de Kim Jong-un ao poder em 2011, hoje é possível dizer que a Coreia do Norte está mais isolada do que nunca e cada vez mais dependente da China. A esperança de uma maior abertura e reformas econômicas ficaram frustradas, e a obsessão de Kim por armamentos nucleares tornou o país mais armado, mas por outro lado, sofreu mais sanções internacionais e ficou ainda mais afastado. A pandemia também contribuiu para isso, pois nos últimos 2 anos, a resposta foi um dos fechamentos de fronteiras mais rígidas do mundo, fazendo com que o comércio com a China caísse 90% entre 2019 e 2021. E como o país depende da China para alimentos, fertilizantes e combustível, há relatos de uma grave escassez de alimentos, algo confirmado pelo líder Kim em 2021. E mesmo com uma certa recuperação do comércio com os chineses até o momento, os patamares ainda são bem inferiores a 2019, colocando em xeque a manutenção da estabilidade da economia norte-coreana. Portanto, a China precisa da Coreia do Norte para afastar a influência americana sobre as suas fronteiras. E com isso, mesmo que o governo do Partido Comunista Chinês tenha diferenças em relação ao regime da Coreia do Norte, principalmente em relação a armas nucleares, os chineses preferem financiar o regime norte-coreano para manter o status quo e assim evitar uma instabilidade ainda maior, pois uma eventual reunificação das Coreias poderia futuramente representar problemas ainda maiores para a China. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Para assistir conteúdos exclusivos, siga o Sem Economês no Instagram. O link é o primeiro da descrição. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.